Bom dia, Gofercon! Vamos, galera, vamos animado. Bom dia, Gofercon! É, eu sempre quis fazer isso, desculpa. Bom dia, galera. Bom, como falaram aí, meu nome é Pedro Fadel. Hoje eu vou falar para vocês sobre como mocar estruturas complexas em testes unitários, que eu percebi depois que é um título muito longo, eu tinha que ter feito algo um pouco mais marqueteiro, sei lá, tipo 5 passos simples para mocar em Go, alguma coisa assim, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, vou me apresentar aqui. Eu sou Pedro Fadel, como eu falei, tenho 28 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou desenvolvedor back-end na Nomo, que é uma startup de telecomunicações. O meu background é de Python, eu comecei a minha carreira profissional em Python, aí depois a gente foi para Go e, enfim, já tive contato com outras coisas também. Comecei a usar Go em produção em 2016. Essa é uma história engraçada, inclusive, que eu vou comentar, porque a gente começou a usar o Go por causa de um hackathon que a gente fez na empresa, e uma das regras do hackathon era que a gente não podia usar a linguagem que a gente usasse no nosso dia a dia. E aí um dos times, que nem foi o meu na época, escolheu usar Go, e a gente se apaixonou pela linguagem e resolveu, beleza, vamos começar a usar, e foi assim. E foi amor à primeira vista. Além disso, eu sou um pouco gago, então, por favor, tenham paciência se eu der umas gaguejadas às vezes. Acontece principalmente quando eu fico nervoso, e eu estou bastante nervoso, mas beleza. Além disso, eu gosto muito de música, de basquete e de paçoca, então, se no corredor vocês quiserem falar comigo sobre outras coisas, além de testes unitários, podem puxar assunto sobre qualquer uma dessas três. E eu sou entusiasta de testes automatizados, obviamente. A agenda de hoje. Hoje o nosso tema, a minha apresentação, ela vai começar um pouco mais filosófica e na segunda metade a gente vai passar mais para o código mesmo, fazer um demozinho, se os deuses da computação nos ajudarem. E aí vamos lá. Uma pergunta já para começar às 9 horas da manhã, num sábado. Por que é importante testar? Né? E eu acho que é uma coisa que a gente não se pergunta muito. Eu sei que a gente estuda às vezes, tal, pô, dá uma segurança, traz qualidade de código, mas para que, assim, no fundo, por que é importante testar? E assim, como eu falei, tem vários motivos, mas o que eu quero abordar aqui hoje é que é importante testar, porque no final das contas o código evolui. O código evolui, o código que você dá manutenção, ele muda, né? Se o seu código não evoluísse, você entrega ele e vai embora. Você nunca mais vai ver esse código na vida, você não precisa necessariamente testar. Mas se é um código que você vai ver todo dia, você vai dar manutenção, você vai levar para até, sei lá, 10 anos, você quer que ele fique lá rodando, é bom você testar, porque você vai lançar nova feature, você vai corrigir bugs. Então, no fundo, um dos motivos principais para você testar é porque o código evolui. E quando o código evolui, o código muda, gera alguns problemas, né? E um dos problemas mais básicos, diria, é conflitos. Eu acho que todo desenvolvedor, uma vez na vida, pelo menos, já se deparou com algum conflito. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, na verdade, sobre os tipos de conflito, que eu acho que, na verdade, nem todo mundo para pensar sobre isso às vezes. Mas tem vários tipos de conflito, não só aquele conflito que o GitHub mostra para você. E aí eu vou abordar eles aqui. O primeiro é o tipo de conflito físico, que esse é o que o GitHub mostra para você. Esse é o mais básico dos conflitos, é o mais fácil da gente detectar e também é o mais fácil da gente corrigir normalmente. Basicamente, você alterou uma linha X, outro colega alterou a mesma linha que você. Se vocês estão em branches separadas, quando vocês abrem por request, o primeiro que fizer merge vai gerar um conflito no do segundo. E vai mostrar lá no GitHub, ou seja, lá onde vocês usarem, que essa linha está dando conflito. Isso acontece porque o Git não consegue saber qual das duas linhas ele tem que usar, visto que elas estavam em branches separadas. Então, esse é um conflito bem simples, que é detectável já pelo Git automaticamente. Subindo um pouco na abstração dos conflitos, digamos assim, a gente tem um conflito sintático, que esse já não é mais detectável pelo Git sozinho. O conflito sintático acontece como, por exemplo, vamos supor que você está utilizando uma função X, que ela recebe 2 argumentos.
E você, no seu PR, você adicionou uma função, adicionou uma chamada a essa função e abriu seu pull request. Em outra branch, seu colega alterou essa função e, em vez de ela aceitar 2 argumentos, agora ela aceita 3. O que acontece é que o primeiro pull request que for aceito, o segundo não vai mais compilar, porque vai estar faltando um argumento em uma chamada, ou no seu, ou no do seu amigo. Então, isso é um conflito sintático. O Git sozinho ele não vai conseguir pegar isso porque é variável de linguagem para linguagem. Tem linguagem que não compila, por exemplo, né? E a forma de você conseguir pegar isso é com um processo de CI bem definido, que compile seu código, faça algum tipo de validação estática, né? E o último, que é o mais abstrato de todos, que é o conflito semântico, que é quando uma coisa para de ter o mesmo sentido que ela tinha antes. E eu dei um exemplo aqui do Clean só para fazer uma piadinha, porque, enfim, quando as coisas mudam de significado. Então, um exemplo. Você tem uma função que ela calcula uma distância, ela retorna uma distância como um float. Mas você, na sua função, você definiu que essa distância em float ela vai estar em metros. Se em algum momento o seu colega faz alguma alteração que, na verdade, agora essa distância não retorna em metros, retorna em quilômetros, você pode gerar um conflito de semântica no seu código, que aquela variável já não significa mais a mesma coisa. Ela não significa mais a distância em metros, ela significa em quilômetros. Então, isso é um conflito semântico que você não consegue pegar pelo Git automaticamente, não consegue pegar normalmente por um processo de CI, só com testes. Então, assim, um resumo dos tipos de conflito, só para a gente garantir que todo mundo aqui captou. Conflito físico, você detecta pelo Git já direto, isso aí é o mais fácil. Conflito sintático, detectável com o processo de CI ou build, então só tem um processo disso na sua pipeline que você vai ser feliz. E o conflito semântico, você tem que ter testes unitários e de integração para garantir que a variável tem o mesmo significado em todas as camadas do código. E aí eu vou dar um exemplo aqui real, porque eu gosto de, quando tem esses exemplos, porque a gente vê, cara, todos nós somos seres humanos, né? Todos nós cometemos erros. E isso aqui é um caso que aconteceu na NASA em 1999, tá? Eles lançaram uma sonda para Marte, estavam tentando, né, no caso, fazer esse lançamento de uma sonda para Marte. E o que acontece é que aconteceu um problema na sonda, a sonda não conseguiu chegar aonde ela queria por um conflito semântico. Uma parte do código estava usando o sistema imperial, que utilizava essa medida pounds of force, que eu nem sei como é que é a tradução disso para o português, acho que é tipo libras de força, sei lá. E uma outra parte do código esperava que estivesse no sistema métrico, que utiliza Newton por metro quadrado. E aí o que aconteceu é que a NASA perdeu essa sonda, basicamente. Então, nesse link aí fala mais sobre isso, mas foi um prejuízo de milhões de dólares, porque foi um conflito semântico que causou esse problema. E aí, assim, 2 comentários que eu tenho para fazer sobre isso. Assim, na verdade, são 3. O primeiro é, ainda bem, não teve morte nesse caso, tá? Então foi só realmente uma sonda que foi perdida, então eles perderam muito dinheiro, mas nenhuma vida foi perdida. Segundo caso, que aí agora eu posso falar com mais liberdade, digamos assim, bem feito, porque quem usa sistema imperial está errado, né, gente? O sistema métrico existe para isso, então se você está usando o sistema imperial, tem mais que errar mesmo. E o terceiro gente, a NASA não tinha um teste de integração, né? A NASA, tipo assim, às vezes a gente pensa, pô, a NASA, não, é a NASA. Mas eles não tinham teste de integração, então assim, é algo para a gente pensar, sabe? Então, beleza. Aí agora vamos falar sobre o que define um teste, tá? Isso aí é uma definição mais acadêmica que eu peguei desse link. O que define um teste unitário? Cara, o level de teste de software, onde unidades individuais de software são testadas, o objetivo é validar que cada unidade do software funciona como foi planejado. Uma unidade, essa parte que está em negrito é a mais importante, é a menor parte testável de qualquer software. Isso é o que define um teste unitário. Você tem que testar a menor parte testável. Então, normalmente, nas linguagens de programação, a menor parte testável que você consegue fazer é uma função, né? Porque você tem uma função lá bem definida, a menor parte testável é ela. Isso é diferente quando a função chama outras funções. E aí,
a gente começa a falar sobre teste de integração. E aí, de novo, vou falar mais sobre a parte que está em negrito ali, que é a parte mais importante. É o level de teste de software onde unidades individuais são combinadas e testadas como um grupo. Então, o teste de integração, você normalmente vai ter mais de uma função sendo chamada e validando que a interação entre elas funciona e está de acordo com o que você queria. Beleza? E aí, a questão é, por que a gente precisa de diferentes tipos de testes? Porque, às vezes, a galera fala, não, pô, faz só teste unitário, ou pode ser o contrário, não, faz só teste de integração, ou faz só teste de sistema, sei lá. E a questão é que a gente precisa de diferentes tipos de testes, porque cada teste tem um objetivo diferente no seu processo de debug e de qualidade. O teste unitário, o objetivo dele ser feito na menor unidade possível de código, é porque no momento que ele falha, você sabe exatamente onde está o problema. Se um teste unitário da função x falhou, você sabe que o problema está na função x. Agora, se um teste de integração falha, e nesse teste de integração você está chamando um fluxo que chama 10 funções, você não sabe necessariamente aonde está um problema. É importante ter, porque esse caso da NASA, por exemplo, o teste unitário estava passando, porque cada parte estava lidando com o seu teste, passando a unidade que eles estavam usando, né? Uma unidade era imperial, a outra era métrica, então o teste unitário passava, mas a integração não. Então a integração é importante para validar que tudo está funcionando. Mas se você só tiver a integração, o seu processo de debug pode ser mais difícil. Então por isso que a gente normalmente precisa dos dois, enfim, outros testes também, mas aqui eu estou falando mais sobre esses dois. E aí vem a questão, como garantir que os testes unitários são unitários de verdade? Como é que você garante que você não está tendo, né, influências externas, você está testando de fato a menor unidade testável do seu código? E aí, assim, acho que a maioria daqui já vai saber a resposta, mas a gente vai falar, que é o mocks. Quando eu comecei em programação, isso foi um conceito que foi um pouco difícil para mim de pegar, então eu gosto de comentar um pouco, eu não sei exatamente como são as pessoas júniores daqui, mas basicamente o ato de mocking é a criação de objetos falsos que simulam o comportamento de objetos reais. Então, a ideia é que você finge que uma função está fazendo o que ela devia para simular um comportamento. Eu quero testar se a minha função funciona bem quando a outra função retorna um erro, ou quando a outra função retorna um resultado inesperado, sei lá, uma lista vazia, coisas assim, casos de curva, né? Então, para isso, você utiliza mocks. E como mocar? E aí é uma história interessante, porque, como eu falei, eu tenho um background de Python, eu vim de Python antes de Go. E no Python, o mock é assim, para quem não sabe, não sei se está dando para perceber daí, mas basicamente o Python tem um negocinho chamado Magic Mock, que é um ótimo nome, inclusive, porque já tem magia no nome da parada, né? Porque, de fato, é mágico. Assim, você cria um Magic Mock, passa para lá e vai ser feliz, entendeu? Parte para o Go. Porque você, basicamente, aqui, nesse exemplo, é da documentação do Python que eu peguei, tá? Ele importa o Magic Mock, tem uma classe aí, Production Class, ele instancia botando em Fing, e aí ele faz Fing.method igual a Magic Mock. Pronto, acabou. E aí você bota o return value que você quiser. E aí se eu quiser retornar 3, se eu quiser retornar lista vazia, se eu quiser retornar nulo, se eu quiser retornar o que eu quiser, é só você mudar ali e funciona. E aí, beleza, no Python eu estava acostumado com isso. E aí, como eu falei, a gente começou a usar Go em um hackathon, né? E no hackathon, obviamente, a gente não viu como é que fazia mocks, porque é um hackathon. Então, e aí a gente pensou, tá, mas como é que eu vou fazer alguma coisa no Go, né? E aí acho que é muito comum, assim, quando você vem de uma linguagem para outra, que você tenta meio que impor as formas dessa linguagem nessa que você está chegando agora, né? E não necessariamente isso funciona. Então a gente tentou um pouco pythonizar o Go, que não ficou muito bom. Assim, eu não sei para quem aqui conhece, tem uma lib, que ela está arquivada desde 2019, mas como eu falei, a gente começou a usar Go em produção em 2016, então a gente usava muito essa lib na época, que era a libmonkey, que ela basicamente fazia um monkey patch em tempo de execução das suas funções, e a assinatura era alguma coisa desse tipo, assim, isso é um print de código real que a gente tinha na época, tá? E, assim, é uma sujeira, tá? Assim, funciona, mas é uma sujeira, porque você tem que basicamente fazer uma reflexão do tipo que você está querendo fazer o mock patch, passando
a função como uma string e aí você coloca o tipo de retorno que você quer. E assim, vou dizer que não funciona? Funciona, mas não é o método mais recomendado por diversos motivos. Aí tá. Se isso não é um método recomendado, como é que é um método recomendado? E aí agora é o momento que a gente precisa benzer a Deus aqui rapidinho, que a gente vai mostrar um pouco de código. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma função. Tá ruim, né? Espera aí. Tá dando para ver aí? Sim? Show. Beleza. Então assim, aqui eu tenho uma função que eu peguei desse GIST, tá? Então se ela estiver errada, a culpa não é minha. Vocês vão nesse link e comentem. Mas basicamente é uma função que ela calcula a distância quando você passa a latitude e longitude de 2 pontos. Beleza? E aí os caras fazem umas contas loucas aqui, usando seno, cosseno, coisa que a gente aprende e esquece, né? Mas beleza. Tem até um pi aqui, que eu nem sei para quê. Mas ok. E aí, eu tenho aqui na minha função main, eu crio esses dois objetos aí, que tem latitude e longitude, e eu printo. E eu tenho uma outra função, que ela chama essa função distance, e ela basicamente faz uma verificação se está em uma distância entregável, né? Isso aí é uma coisa bem simples, né? Mais para a gente falar aqui como exemplo. Eu quero verificar se eu consigo entregar um pacote, por exemplo, que esteja dentro de um raio de, sei lá, 5 km, por exemplo. Então a gente teria essa função distance que poderia estar em um pacote próprio, e aí essa função within delivery distance, ela só chama ela e verifica tipo, se está dentro disso aqui poderia ser um parâmetro, enfim, poderia estar um pouco mais arrumado, mas é para questões didáticas, né? Então um pouco mais simplificado. E aí, aqui eu estou colocando como distância 1 km, tá? E aí se eu rodar esse código, aqui ele está retornando true, porque eu estou retornando, assim, a gente confia que essa latitude e longitude retorna isso, mas se a gente quiser confirmar, a gente dá um print aqui, né, porque métodos de debug avançados são assim, a gente só dá um print aqui para ver quanto que está sendo. Está sendo 2.8 alguma coisa, é um floatzinho, então esses pontos são relativamente pertos. Se eu botar o max distance aqui agora para 1, provavelmente ele vai dar false, né? Beleza. Então é isso. Isso aqui é um exemplo bem simples. E aí tá, como é que a gente testaria essa função em testes unitários apenas, né? Se você, e aí voltando para aquela parte que eu falei, quer seguir um teste unitário à risca, você tem que testar a menor unidade testável de código. Se você só chama essa função e passa um parâmetro e vê se ela dá verdadeiro ou falso, você na prática está escrevendo, na verdade, um teste de integração, porque você está chamando a segunda função aqui, né? E validando que o funcionamento dela também está de acordo. Então, a ideia, na verdade, para fazer um teste unitário, seria que isso aqui fosse mocado. Mas como que você consegue mocar isso sem usar aquela lib que eu falei, que é bem nojento? Você usa interfaces, né? Então, aqui eu tenho um arquivinho, que é basicamente o mesmo código de antes, mas eu tenho duas interfaces. O meu calculator, que ele define o método distance, que a gente comentou, e o outro é o deliverable, que tem um método que verifica se está na distância entregável. E aí, basicamente, quando você... E a mudança que eu fiz é que no within delivery distance, ele recebe aqui no final uma interface calculator. Então, aqui você já consegue ver que ele recebe isso como um parâmetro para calcular a distância. E aí, se você quiser fazer um teste disso, aqui eu tenho já todos os testes escritos, então a gente vai olhar só o primeiro. Como é que você faria, né? Você faz um mock calculator ali, beleza? Implementa o mock distance como você quiser. Aí, nesse caso, o que eu fiz, mas enfim, isso aí é gosto do freguês. Eu coloquei no meu mock aqui um atributo mock distance return, e o mock distance sempre retorna esse cara. Então, se eu quiser instanciar ele aqui no meu mock, basicamente a única coisa que eu tenho que fazer... desculpa, isso aqui seria o exemplo sem mock nenhum. E aí, como eu falei, isso aqui seria mais para um teste de integração do que unitário. Tá? Funciona também, mas não é o que a gente quer. Esse aqui seria o teste com esse mock que eu estou comentando. Então, aqui eu faço um mock calculator que ele sempre retorna 1. Então, aqui eu consigo validar de fato se o comportamento é o esperado. Então, se ele retorna 1, eu quero que a minha função retorne true. Se ele retorna 1 milhão, eu quero que ele retorne false. E é simples assim.
Então, assim, isso eu acho que a maioria de vocês já deveria saber, não tem muito nada de novo. E aí agora, tá bom, beleza. E aí, assim, vamos falar um pouco sobre interfaces agora. Tem umas boas práticas que eu acho que é bom a gente reforçar. Tem essa frase aí do Go Proverbs, que eu acho que vocês devem conhecer também, que é The bigger the interface, the weaker the abstraction, que é basicamente, quanto maior a interface, menor a abstração. Então, se você está fazendo uma interface, idealmente ela tem que ter a menor quantidade de métodos possíveis. Por quê? Porque se você está colocando muitos métodos na sua interface, ela perde um pouco a abstração, e ela começa a funcionar meio que um quebra-galho que faz tudo. Isso não só é ruim para a sua abstração do código e acoplamento, mas também quando você for fazer teste. Se eu vou fazer teste de uma interface que tem 20 métodos, eu vou ter que fazer a implementação de todos eles. Às vezes eu só quero testar um. E aí esses são dois exemplos mais básicos, mais clássicos assim de interface da Standard Library, que é o tipo writer e o tipo de reader, que eles só têm um método cada um. Eles só definem write e só definem read. E aí você só precisa disso para usar essas duas interfaces. E são talvez as interfaces mais usadas, sei lá, em Go, provavelmente. E aí eu vou falar agora, mas aí como é que a gente lida com o legado, né? Isso aí também é um exemplo real de código, tá, que a gente tinha. Isso aí é uma interface que a gente tinha lá, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 métodos. E aí, beleza, você pode chegar nela e falar, tá, vamos fazer um teste unitário, vou ter que fazer um mock que vou implementar 10 métodos. Assim, dá para fazer, mas não é a coisa mais produtiva da sua vida, né? E você tem que, às vezes, ficar pensando, pô, mas como é que eu vou fazer para um retorno e tal, não sei o quê. Essa aqui ainda usa, o último método ainda recebe um parâmetro que é um ponteiro de struct, então tem outras complicações. E aí, como é que a gente lida com o legado? E aí, é o que eu vou falar sobre o principal, que é o Mockery, que é uma lib que o nosso amigo Leone comentou ontem até, mas eu vou entrar um pouco mais em detalhe aqui com vocês, que é uma lib de geração de código, tá? E aí, basicamente, o que ele faz é o seguinte. Esse comando aqui, eu posso até comentar, isso aqui é uma colinha fácil, né? Mas, basicamente, ele vai gerar um código baseado nas interfaces que você passar. E aí, no seu... Vou aumentar um pouquinho mais. Só para... acho que foi demais também. E aí, a gente vai ver como ele funciona, tá? Aqui, como eu falei, eu tinha o... Cadê esse cara? Eu tinha esse método calculator, né? Então, aqui o que eu faço é... Caralho. O terminal vai ser... Tá, pera. O terminal aqui. Mockery name calculator. Beleza? Esse cara... inferno. É porque o meu terminal do VS Code não tá bom. Mas eu já rodei isso previamente, então eu não preciso disso aqui. Mas basicamente o que ele vai fazer é... Ele vai gerar esse pacote aqui de mocks para vocês. E aí, nesse caso, eu fiz para as duas interfaces, o calculator e o deliverable, beleza? Quando gerar, ele vai botar aqui código foi gerado, blá, 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 não editar. Mas é bom a gente dar uma olhada para ver um pouquinho, tipo, o que está acontecendo, tá? Tem umas magias negras acontecendo, obviamente, que a gente não precisa entender a fundo, mas basicamente ele faz uma implementação da sua interface que ela é genérica e você consegue utilizar esse objeto mock dele aqui que ele usa do pacote Testify. Então, o que eu faço agora com o Mockery é o seguinte, eu fiz esse teste aqui do Basic Mock, beleza, eu coloco 1.0, mas agora com o Mockery, o que eu consigo fazer? Eu consigo botar essa minha interface, que era o método que calculava a distância, eu consigo fazer o seguinte, calc.mock, quando esse método for chamado, com esses parâmetros aqui, eu quero que você retorne 1 milhão uma vez apenas. E ele faz essas validações para você. Então, se os parâmetros não forem esses, ele não vai funcionar. Se ele for chamado mais de uma vez, não vai funcionar também. Então, ele valida todas essas coisas para você que você está passando com os parâmetros que você espera e está chamando o número de vezes que você espera. Então, esse é o Mockery mais básico. E aí, isso aí era V1, tá? Mas basicamente essa lib recentemente ela colocou a V2, e aí eu não sei se todo mundo está ciente,
Mas na V2, porque isso aqui ainda é um pouquinho, não é o ideal, tá? Porque ele usa essa função tem que ser uma string, então se tiver um typo aí dá uma dor de cabeça, né? Mas na V2 você consegue fazer um negócio que é esse expect, e aí isso aqui já funciona muito melhor, e aí eu queria falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, aqui na V2 você passa com essa flag que eu botei aqui, que é esse ---- with expector, e aí ele vai gerar o código na V2 do Mockery. E aí quando ele gerar, você vai ter essa função expect, e com essa função expect você consegue já chamar aqui as funções que você quer. Então aqui eu estou chamando a distance de fato, que é uma função que existe. Então isso aqui é type safe, isso aqui é em tempo de compilação, ele vai validar, não vai ser em execução. E eu consigo, que é mais interessante ainda, botar ela para rodar códigos, tipo, durante a execução. Então aqui eu quero debugar, quais são os parâmetros, sei lá, alguma coisa nesse sentido, eu boto um ponto .run. E aí esse ponto .run eu botei um print. E aí você consegue, tipo, dentro do seu mock, executar algum código específico que você queira para ajudar no seu debug. Nesse caso foi um print, mas pode ser outra coisa. E aí tem esse ponto .run e tem ainda o call.return, que aí esse seria o equivalente ao return anterior, mas que, de novo, você pode rodar um código aqui. Esse valor não precisa ser estático, eu posso fazer uma lógica. Eu posso fazer um mock aqui que leva em conta esses parâmetros e, sei lá, faz alguma conta louca para você testar um caso de curva, né? Se você quer testar, sei lá, valores negativos ou valores alguma coisa nesse sentido. Então aqui, a flexibilidade que você tem é muito maior do que quando você tinha aqui, que era só um ponto return e um ponto once. Aqui você consegue rodar código em Go mesmo, e ele compila, que também é importante, porque isso aqui já fica mais feio. Se eu botar tipo um P aqui sem querer, já parou de funcionar. Se eu errar aqui o nome do método, ele vai me avisar que esse método não existe quando eu salvar. E aí, enfim, isso te dá uma segurança também quando você está escrevendo código. Aí uma coisa que eu esqueci também de comentar, não sei se as pessoas conhecem, que existe esse tipo aqui, que é do Mockery. Isso aqui não é do Mockery, tá? Isso aqui é do Testify, que é a lib que o Mockery usa, né? Que ele existe quando você coloca, como eu falei, aqui você coloca os parâmetros que você espera, né? Mas vamos supor que você ou não sabe quais parâmetros você vai receber, ou você não se importa muito. Eu não me importo quais são os parâmetros, ou eu não sei porque vai ser gerado de um arquivo, sei lá, alguma coisa assim. Então você consegue usar esse mock.anythingOfType. Então, cara, qualquer coisa que for do tipo float64, me retorna esse valor, sabe? E aí você consegue também ter uma flexibilidade nesse sentido. E também tem o mock.anything, que aí é literalmente qualquer coisa, ele não valida nem o tipo. Você pode passar uma interface, pode passar uma struct que ele só vai fazer. Mas se você não se importar com os parâmetros que você está passando, você consegue fazer isso. Se não, eu recomendo sempre colocar os parâmetrozinhos aqui, né? Ou usar esse expect da V2, que eu acho que é muito melhor também. Beleza? E aí, o que acontece é que se eu tivesse uma interface aqui com 10 métodos, que foi o exemplo do meu slide ali, eu usaria o Mockery, ele implementaria para mim esses 10 métodos, e quando eu desse esse teste, eu só preciso escolher qual função eu quero testar. Então, nesse caso, eu quero testar a distance. Então, cara, só coloco a distance, importa esse pacote de box aqui em cima. Cadê? Aqui eu estou colocando esse pacote de mocks, que é onde o Mockery testa o código, e acabou, sabe? Então, se eu rodar aqui, rapaz do céu, se eu botar um "-v", vocês vão ver que esse aqui é porque tá ruim pra caramba, né? Como é que eu aumento esse negócio? Eu consigo... Cadê? Então, era para estar funcionando. Eu estou fazendo Ctrl Shift mais aqui, não tá funcionando. Mas tá. Eu vou copiar isso aqui e botar no VS Code, que aí só para melhorar a visualização de vocês. Mas basicamente, isso aqui, o que ele fez foi o seguinte: ele rodou os meus testes aqui, e aí ele bota mais e tal. E esses caras aqui foram as chamadas que ele recebeu. Então aqui a gente dá para ver que beleza, ele chamou o distance, ele chamou com float64, então ele validou os tipos, show. E aqui ele validou com anything of type. Então ele falou, cara, eu só validei o tipo para você, eu não validei que era um float, não validei nada desse sentido. E aí o teste aqui
esse aqui foi o teste usando os negócios, o AV2 que eu comentei com vocês do Expect. Isso aqui é o caso de debug que eu coloquei aqui no print. Parâmetros de latitude, parâmetros de longitude, e aí ele printou aqui para mim, e eu consigo usar isso para debugar o meu código como quando essa função for chamada. Se eu quisesse fazer alguma outra coisa, também poderia. Mas isso aqui é só o exemplo de como fica no output. Beleza? Galera, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido útil para alguém. Se eu conseguir pelo menos ensinar alguma coisa, eu já fico feliz. E é isso. Muito obrigado. Uma salva. Nem precisou pedir. Nem precisou pedir.